Título 5. Algumas questões. A baleia e o urso polar, já foi dito, não podem travar uma luta um com o outro, porque confinados ao seu próprio elemento não podem encontrar-se. Para mim, é impossível argumentar com quem trabalha no campo da psicologia ou das neuroses e não reconhece os postulados da psicanálise, considerando os resultados desta como artefatos. Nos últimos anos, porém, cresceu também uma outra espécie de oposição entre aqueles que, pelo menos em sua própria opinião, tomam posição no terreno da psicanálise, não discutem a sua técnica ou resultados, mas simplesmente acham-se justificados ao tirar outras conclusões do mesmo material e ao submetê-lo a outras interpretações. Via de regra, contudo, a controvérsia teórica é infrutífera tão logo o analista começa a desviar-se do material com o qual deveria contar, corre o risco de intoxicar-se com as próprias afirmações e, no final, de apoiar opiniões que qualquer observação poderia contradizer. Por esse motivo, parece-me ser incomparavelmente mais útil para combater interpretações dissidentes testá-las em casos e problemas particulares. Já antes observei que será certamente considerado improvável, em primeiro lugar, que uma criança na tenra idade de 1 ano e meio pudesse estar numa posição de absorver a percepção de um processo tão complicado e preservá-la tão acuradamente em seu inconsciente. Em segundo lugar, se é possível aos 4 anos de idade que uma revisão preterida das impressões assim recebidas penetre no entendimento e, finalmente, se qualquer procedimento poderia trazer para a consciência, de modo coerente e convincente, os detalhes de uma cena dessa natureza experimentada e compreendida em tais circunstâncias, esta última é simplesmente uma questão de fato. Qualquer um que se dê ao trabalho de acompanhar uma análise em tal profundidade por meio da técnica prescrita convencer-se-á de que é decididamente possível. Quem quer que omita isso e interrompa a análise em algum extrato mais elevado terá renunciado ao seu direito de formar um juízo sobre o assunto, mas a interpretação daquilo a que se chegou numa análise profunda não se decide por esse dado. As outras dúvidas baseiam-se numa baixa estimativa da importância das primitivas impressões infantis e na recusa a atribuir-lhes efeitos tão duradouros. Os que apoiam esse ponto de vista procuram as causas das neuroses quase exclusivamente nos graves conflitos da vida posterior. Presumem que a importância da infância só se mostra diante dos nossos olhos durante a análise, por causa da tendência dos neuróticos para expressarem os seus interesses presentes em reminiscências e símbolos do passado remoto.
Tal estimativa da importância do fator infantil implicaria no desaparecimento de muito daquilo que fez parte das características mais íntimas da análise, embora também, sem dúvida, de muito daquilo que lhe oferece resistência e aliena a confiança do intruso. A concepção, portanto, que estamos colocando em discussão é a que se segue, sustenta que cenas da primitiva infância, tais como as que são construídas por uma análise exaustiva das neuroses, como por exemplo no presente caso, não são reproduções de ocorrências reais, às quais seja possível atribuir uma influência sobre o curso da vida posterior do paciente e sobre a formação dos seus sintomas. Considera-as antes como produtos da imaginação que encontram estímulo na vida dura, que pretendem servir como uma espécie de representação simbólica dos verdadeiros desejos e interesses e que devem sua origem a uma tendência regressiva, uma fuga das incumbências do presente. Se assim é, podemos certamente poupar-nos a necessidade de atribuir uma substância tão surpreendente à vida mental e à capacidade intelectual de crianças da mais tenra idade. Além do desejo que todos compartilhamos de racionalizar e simplificar o nosso difícil problema, há toda uma gama de fatos que falam em favor dessa concepção. Também é possível eliminar de antemão uma objeção que se lhe pode levantar, principalmente na mente de um analista em atividade. Deve-se admitir que, sendo correta essa concepção das cenas da infância, o processo da análise não seria, em primeiro lugar, alterado em nenhum aspecto. Se os neuróticos são dotados da característica prejudicial de desviar o seu interesse do presente e de vinculá-lo a esses substitutos regressivos, os produtos da sua imaginação, então o que há a fazer é seguir a sua trilha e trazer para a consciência esses produtos inconscientes, pois, deixando de lado a sua ausência de valor do ponto de vista da realidade, são da máxima significação do nosso ponto de vista, de vez que no momento são os portadores e possuidores do interesse que queremos libertar, de modo a conseguir dirigi-lo para as tarefas do presente. A análise teria que seguir precisamente o mesmo curso, como se tivesse uma fé ingênua na verdade das fantasias. A diferença só apareceria no final da análise, depois que as fantasias tivessem sido esvaziadas. Deveríamos, então, dizer ao paciente, abre aspas, muito bem, a sua neurose ocorreu. Você tivesse recebido essas impressões e as tivesse prolongado detalhadamente na sua infância, você vê, é claro, que isso está fora de questão. Elas eram produtos da sua imaginação, destinadas a desviá-lo das verdadeiras tarefas que se apresentam diante de você. Procuremos saber agora que tarefas eram essas e que linhas de comunicação existem entre elas e as suas fantasias. Fecha aspas. Depois de utilizar as fantasias infantis dessa maneira, seria possível iniciar uma segunda etapa no tratamento, que seria voltada para a vida real do paciente. Qualquer abreviamento desse processo
isto é, qualquer alteração no tratamento psicanalítico, como tem sido praticado até agora, seria tecnicamente inadmissível, a não ser que essas fantasias se tornem conscientes para o paciente. Em seu significado mais pleno, ele não pode conseguir o comando do interesse que está ligado a elas se a sua atenção é desviada das fantasias, tão logo a existência e os contornos gerais destas são pressentidos. Está se dando simplesmente apoio ao trabalho de repressão, graças ao qual essas fantasias foram postas além do alcance do paciente. Apesar de todo seu sofrimento, se este recebe uma noção prematura da não importância das fantasias ao ser informado, por exemplo, que tudo será uma questão de fantasias, as quais certamente não têm significado real, jamais se conseguirá sua cooperação no processo de trazê-las para a consciência. Um procedimento correto, portanto, não fará alteração na técnica da análise. Qualquer que seja a estimativa que se possa formar a partir dessas cenas da infância, já mencionei que existe uma série de fatos que podem ser evocados em apoio à opinião de que essas cenas são fantasias regressivas. E acima de todos está até onde vai a minha experiência até este momento, essas cenas da infância não são reproduzidas durante o tratamento como lembranças, são produtos de construção. Muitos acharão certamente que só o fato de admitir isso decide toda a disputa. Espero não ser mal compreendido. Todo analista sabe e deparou com a experiência em inúmeras ocasiões que, no decorrer de um tratamento bem-sucedido, o paciente traz à tona um grande número de recordações espontâneas da sua infância, por cujo aparecimento, um primeiro aparecimento, talvez, o terapeuta se sente inteiramente não responsável, já que não fez qualquer tentativa no sentido de uma construção que poderia haver colocado qualquer material desse tipo na cabeça do paciente, o que não quer dizer necessariamente que essas lembranças anteriormente inconscientes são sempre verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras muitas vezes, porém são distorções da verdade intercaladas de elementos imaginários, tal como as assim chamadas lembranças encobridoras, que são preservadas espontaneamente. Tudo o que quero dizer é o seguinte: cenas como as do meu paciente no presente caso, que datam de um período tão prematuro e exibem um conteúdo semelhante e que apresentam depois um significado tão extraordinário para o histórico do caso, não são, via de regra, reproduzidas como lembranças, mas têm que ser pressentidas, construídas gradativa e laboriosamente a partir de um conjunto de indicações. Ademais, seria suficiente para os propósitos da argumentação se o fato de eu admitir que cenas dessa natureza não se tornam conscientes sob a forma de lembranças se aplicasse apenas aos casos de neurose obsessiva, ou até mesmo se limitasse minha afirmação ao caso que estamos estudando aqui. No entanto, não sou de opinião que essas cenas devam necessariamente ser fantasias, porque não reaparecem na forma de recordações. Parece-me absolutamente equivalente a uma recordação se
as lembranças são substituídas, como no presente caso, por sonhos cuja análise conduz invariavelmente de volta à mesma cena e que reproduzem cada parte do seu conteúdo numa inesgotável variedade de novas formas. Na verdade, sonhar é outra maneira de lembrar, embora sujeita a condições que governam a noite e as leis da formação de sonhos. E é essa recorrência nos sonhos que considero como a explicação do fato de que os próprios pacientes adquirem gradativamente uma convicção profunda da realidade dessas cenas primárias, uma convicção que não é em nenhum aspecto inferior à que se fundamenta na recordação. Para aqueles que assumem o ponto de vista oposto, não há naturalmente necessidade de abandonar sem esperança a sua luta contra tais argumentos. É por demais conhecido o fato de que os sonhos podem ser orientados e o sentimento de convicção experimentado pela pessoa analisada pode ser o resultado de sugestão, a qual se atribuem sempre novos papéis no jogo de forças envolvidas no tratamento analítico. O psicoterapeuta antiquado, poder-se-ia dizer, costumava sugerir ao seu paciente que ele estava curado, que havia superado as suas inibições e assim por diante, ao passo que o psicanalista, sob esse ponto de vista, sugere-lhe que, quando era criança, tivera essa ou aquela experiência que deve agora ser lembrada com o objetivo de curar-se. Seria essa a diferença entre os dois. Entenda-se claramente que essa última tentativa de explicação por parte daqueles que assumem uma concepção oposta à minha resulta em serem as cenas da infância utilizadas muito mais fundamentalmente do que o que se anunciou. Aquilo que se argumentou inicialmente foi não serem elas realidades, mas sim fantasias. O que se argumenta agora é, evidentemente, serem fantasias não do paciente, mas sim do próprio analista, que a força sobre a pessoa que analisa em virtude de determinados complexos seus. Na verdade, um analista que escuta essa reprimenda confortar-se-á a si mesmo, recordando quão gradativamente veio à tona a construção dessa fantasia, que se supõe ter ele próprio originado, e quando tudo estava dito e feito, o modo como ocorreram, independentemente do incentivo do terapeuta, muitos pontos do seu desenvolvimento, como após determinada fase do tratamento, tudo parecia convergir para essa fantasia, e como mais tarde na síntese os mais variados e notáveis resultados irradiaram-se dela, o modo como não apenas os grandes problemas, mas também as menores peculiaridades no histórico do caso foram esclarecidos mediante essa única hipótese, e ele negará a posse da quantidade de ingenuidade necessária para tramar uma ocorrência que possa preencher todos esses requisitos, mas mesmo esse argumento não terá efeito sobre um adversário que não experimentou por si próprio a análise. Por um lado, haverá uma carga de autodesilusão sutil e, por outro, de obtusidade de julgamento. Será impossível chegar a uma decisão.
Voltemo-nos para outro fator que apoia essa concepção oposta das cenas construídas da infância. É o seguinte: não pode haver dúvidas quanto à existência real de todos os processos que foram expostos com a finalidade de explicar essas estruturas duvidosas como fantasias, e sua importância deve ser reconhecida. O desvio de interesse das incumbências da vida real, a existência de fantasias na qualidade de substitutos de ações não realizadas, a tendência regressiva que se expressa nesses produtos, regressiva em mais de um sentido, na medida em que estão envolvidos simultaneamente um recuo diante da vida e um retorno ao passado. Todas essas coisas se confirmam, são regularmente confirmadas pela análise. Poder-se-ia pensar que seriam também suficientes para explicar as supostas reminiscências da primitiva infância que estão em discussão, e de acordo com o princípio de economia na ciência, tal explicação levaria vantagem sobre outra que é inadequada sem o apoio de novas e surpreendentes hipóteses. Arriscar-me-ia aqui a assinalar que as concepções antagônicas que se encontram na literatura psicanalítica atual são geralmente elaboradas segundo o princípio do pars pro toto, de uma combinação altamente composta. Uma parte dos fatores operativos é destacada e proclamada como a verdade, e em seu fator contradiz então a outra parte, junto com toda a combinação. Se observamos um pouco mais de perto para verificar a que grupo de fatores foi dada preferência, descobriremos ser aquele que contém material já conhecido de outras fontes, ou aquele que pode mais facilmente ser relacionado com esse material. Desse modo, Jung seleciona atualidade e regressão, e Adler motivos egoístas. O que é deixado de lado, no entanto, e rejeitado como falso, é precisamente o que é novo em psicanálise e peculiar a esta. Este é o método mais fácil de repelir os progressos revolucionários e inconvenientes da psicanálise. Vale a pena observar que nenhum dos fatores citados pela opinião contrária, com a finalidade de explicar essas cenas da infância, teve que aguardar reconhecimento até que Jung os expôs como novidade. A noção de um conflito corrente, de uma fuga da realidade, de uma satisfação substitutiva obtida na fantasia, de uma regressão ao material do passado, tudo isso empregado ademais no mesmo contexto, embora talvez com uma terminologia ligeiramente diferente. Há anos fazia parte integral da minha própria teoria, contudo não a formava inteiramente, era apenas uma parte das causas que levam à formação de neuroses. Aquela parte que, partindo da realidade, opera numa direção regressiva. Paralelamente a isso, deixei espaço para outra influência que, a partir das impressões da infância, opera numa direção futura que aponta um caminho para a libido que se retrai diante da vida e que torna possível compreender a de outro modo inexplicável regressão à infância. Assim,
Na minha concepção, os dois fatores cooperam na formação de sintomas. Há, porém, uma cooperação anterior que me parece ser de igual importância. Sou de opinião que a influência da infância já se faz sentir na situação com que se inicia a formação de uma neurose, de vez que desempenha um papel decisivo na ação de determinar se e em que ponto o indivíduo deixa de dominar os verdadeiros problemas da vida. O que está em discussão, portanto, é a significação do fator infantil. O problema é encontrar um caso que possa estabelecer essa significação para além de qualquer dúvida. No entanto, é esse o caso que está sendo exposto de modo tão exaustivo nestas páginas e que se distingue pela característica de que a neurose da vida adulta foi precedida por uma neurose nos primeiros anos da infância. Foi exatamente por essa razão, na verdade, que o escolhi para ser relatado. Se alguém se sentir inclinado a recusá-lo, porque a fobia animal não lhe parece suficientemente séria para ser reconhecida como uma neurose independente, devo dizer que a fobia foi sucedida sem qualquer intervalo por um cerimonial obsessivo, por atos e ideias obsessivos que serão discutidos nas partes seguintes deste artigo. A ocorrência de um distúrbio neurótico no 4º e no 5º ano da infância prova, antes de mais nada, que as experiências infantis são por si próprias capazes de produzir uma neurose sem que haja necessidade de acrescentar-se a fuga de alguma tarefa a ser enfrentada na vida real. Pode-se objetar que mesmo uma criança confronta-se constantemente com obrigações às quais gostaria talvez de evadir-se. E assim é, mas a vida de uma criança em idade pré-escolar é facilmente observável e podemos examiná-la para verificar se nela existem quaisquer obrigações capazes de determinar a causação de uma neurose. Só descobrimos, porém, impulsos instintuais que a criança não consegue satisfazer, não tendo idade suficiente para dominá-los, e as fontes das quais se originam esses impulsos. Como seria de esperar, a enorme redução do intervalo entre o afloramento da neurose e a data das experiências infantis que estamos expondo restringe aos limites mais estreitos a parte regressiva da causação, ao passo que faz surgir plenamente a parte que opera em direção avançada a influência das impressões anteriores. O presente caso clínico dará, espero, um quadro claro dessa situação. Existem, todavia, outros motivos pelos quais as neuroses da infância dão uma resposta decisiva à questão da natureza das cenas primárias. As primeiras experiências da infância que são trazidas à luz pela análise. Suponhamos como premissa incontestada que uma cena primária dessa natureza tenha sido corretamente reduzida do ponto de vista técnico, que seja indispensável para uma solução inclusiva de todos os enigmas colocados pelos sintomas do distúrbio infantil, que todas as consequências irradiem dela. Assim,
Como todas as linhas da análise conduziram a ela, então, em face de seu conteúdo, é impossível que possa ser outra coisa além da reprodução de uma realidade experimentada pela criança, pois a criança, como o adulto, só pode produzir fantasias a partir do material que foi adquirido de uma fonte ou de outra, e para as crianças, alguns dos meios de adquiri-lo, lendo, por exemplo, são excluídos, ao passo que o espaço de tempo disponível para aquisição é curto e pode facilmente ser explorado com vistas à descoberta de quaisquer dessas fontes. No caso presente, o conteúdo da cena primária é um quadro de relações sexuais entre os pais do menino, numa postura particularmente favorável a determinadas observações. Agora, não seria evidência do que quer que fosse da realidade de tal cena se a encontrássemos em um paciente cujos sintomas, isto é, os efeitos da cena, tivessem aparecido num ou noutro período da sua vida posterior. Uma pessoa como esta poderia ter adquirido as impressões, as ideias e o conhecimento em muitas ocasiões diferentes no decorrer do longo intervalo, poderia depois havê-los transformado num quadro imaginário projetado na infância, relacionando-os com seus pais. Se, no entanto, os efeitos de uma cena desse tipo aparecem numa criança de 4 ou 5 anos, então esta deve ter testemunhado a cena ainda mais precocemente, mas nesse caso ainda nos defrontamos com todas as consequências desconcertantes que surgiram da análise dessa neurose infantil. A única saída seria presumir que o paciente não apenas imaginou inconscientemente a cena primária, mas também forjou a alteração do seu caráter, o medo ao lobo e a obsessão religiosa. Tal expediente, porém, seria desmentido pela sua natureza em outros aspectos sóbria e pela tradição direta em sua família. Só pode haver, portanto, uma conclusão, não vejo outra possibilidade. Ou a análise baseada na neurose de sua infância é toda ela uma sequência de absurdo do princípio ao fim, ou tudo aconteceu exatamente como descrevi acima. Numa etapa anterior da exposição que fazemos, deparamo-nos com uma ambiguidade em relação à predileção do paciente por nádegas femininas e pelo ato sexual na postura em que estas ficam particularmente proeminentes. Parecia necessário atribuir essa predileção à relação sexual que observara entre os pais, ao passo que, ao mesmo tempo, uma preferência desse tipo é uma característica geral da constituição arcaica predisposta a uma neurose obsessiva, mas a contradição é facilmente resolvida se a considerarmos um caso de superdeterminação. A pessoa a quem observou nessa postura durante o ato sexual era, afinal de contas, o seu pai, e pode também ter sido dele que herdou essa predileção constitucional. Nem a posterior enfermidade do pai, nem a história da família contradizem isso. Como já foi mencionado, o irmão do seu pai morreu numa condição
que deve ser considerada como resultado de um grave distúrbio obsessivo. Em relação a isso, podemos lembrar que, na época da sua sedução, quando tinha 3 anos e um quarto, a irmã proferira uma grande calúnia contra sua boa e velha babá, dizendo que tivera contato com toda espécie de homens, mantendo-lhes a cabeça em posição vertical e pegando-lhes nos órgãos genitais. Não podia deixar de nos ocorrer a ideia de que talvez a irmã, em idade mais ou menos como a sua, também tenha testemunhado a mesma cena observada depois pelo irmão, e isso lhe tenha sugerido a noção de manter em pé a cabeça das pessoas durante o ato sexual. Essa hipótese forneceria também uma sugestão do motivo da sua própria precocidade sexual. Originalmente, eu não tinha intenção de desenvolver ainda mais nestas passagens a exposição da realidade das cenas primárias. Contudo, de vez que entre mentes tive ocasião, em minhas conferências introdutórias sobre psicanálise 1916 até 17, de tratar do assunto em linhas mais gerais e sem objeto de controvérsias, seria enganoso se me omitisse de aplicar as considerações que determinaram essa outra exposição da matéria ao caso que ora se apresenta diante de nós. Continuo, portanto, como se segue, à guisa de complemento e retificação. Resta ainda a possibilidade de tomar outra perspectiva da cena primária subjacente ao sonho, uma perspectiva que torna evidente em grande medida a conclusão a que chegamos antes e alivia-nos de muitas das nossas dificuldades. Mas a teoria que procura reduzir as cenas da infância ao nível de símbolos regressivos em nada ganhará, mesmo com essa modificação, e com efeito, tal teoria parece-me ser, afinal, livremente utilizada por esta, como seria por qualquer outra, análise de uma neurose infantil. Essa outra perspectiva que tenho em mente é a de que a situação pode ser explicada da seguinte maneira. Certamente não podemos dispensar a hipótese de que o menino observou uma cópula cuja visão lhe deu a convicção de que a castração podia ser algo mais do que uma ameaça vazia. Ademais disso, o significado que ele posteriormente veio a relacionar com as posturas de homem e mulher em conexão com o desenvolvimento da ansiedade, por um lado, e como condição da qual dependia o seu apaixonar-se, por outro, não nos dá outra alternativa senão concluir que deve ter sido um coitus a tergo more ferarum. Há, porém, outro fator que não é insubstituível e pode ser relegado. Talvez o que o menino observou não tenha sido uma cópula entre os pais, mas entre animais, que depois transferiu para os primeiros, como se tivesse deduzido que seus pais faziam as coisas do mesmo modo. Acima de tudo, o que dá cor a essa visão é o fato de que os lobos do sonho eram, na realidade, cães pastores, e além disso aparecem como tais no desenho. Pouco antes do sonho, o menino foi levado repetidas vezes a visitar os rebanhos de ovelhas e lá pode ter visto justamente esses grandes cachorros brancos e provavelmente também os viu
copular, gostaria de introduzir também nesta conexão número 3. Aqui o paciente se referiu sem qualquer outro motivo e eu sugeriria que ele guardou na memória o fato de haver feito 3 observações dessa espécie com os cães, o que sobreveio durante a excitação da expectativa na noite do sonho foi a transferência para os pais da sua imagem de memória recentemente adquirida com todos os detalhes, e só assim se tornaram possíveis os poderosos efeitos emocionais que se seguiram. Chegou então a uma compreensão preterida das impressões que pode ter recebido algumas semanas ou meses antes, um processo pelo qual todos nós talvez tenhamos passado em nossas próprias experiências. A transferência para os pais dos cães copulando não foi cumprida por meio de uma inferência acompanhada de palavras, mas por ter procurado em sua memória uma cena real na qual os pais estivessem juntos e que pudesse coadunar-se com a situação da cópula. Todos os detalhes da cena que foram estabelecidos na análise do sonho puderam ser exatamente reproduzidos. Foi realmente numa tarde de verão, quando o menino estava sofrendo de malária. Os pais estavam ambos presentes, vestidos de branco, que a criança despertou de seu sono, mas a cena era inocente. O resto fora acrescentado pelo subsequente desejo do menino, curioso, baseado na sua experiência com os cães, para testemunhar também os pais fazendo amor. E a cena assim imaginada produziu então todos os efeitos que arrolamos, tal como se tivesse sido inteiramente real e não o resultado da fusão de 2 componentes, o anterior e indiferente, o outro posterior e profundamente impressivo. De imediato torna-se óbvio a quanto se reduzem as exigências à nossa credulidade. Não precisamos mais supor que os pais mantiveram relações na presença do filho, ainda muito pequeno, é verdade, o que era uma ideia desagradável para muitos de nós. O período de tempo durante o qual os efeitos foram preteridos fica bastante diminuído. Agora cobre apenas alguns meses do 4º ano da criança e não recua para dentro dos obscuros primeiros anos da infância. Pouco resta de estranho na conduta do menino ao fazer a transferência dos cães para os pais e ao sentir medo do lobo em vez de sentir medo do pai. Estava naquela fase do desenvolvimento de sua atitude em relação ao mundo que descrevi em Totem e Tabu, como o retorno do totemismo, a teoria que procura explicar as cenas primárias encontradas nas neuroses como fantasias retrospectivas de data posterior, parece obter um poderoso apoio da presente observação, apesar de o nosso paciente ter apenas 4 anos, novo como era, ainda assim
conseguiu substituir uma impressão recebida aos 4 anos por um trauma imaginário com a idade de 1 ano e meio. Essa regressão, no entanto, não parece misteriosa nem tendenciosa. A cena que seria inventada tinha que preencher determinadas condições que, em consequência das circunstâncias de vida do sonhador, só poderiam ser encontradas precisamente nesse período primitivo. Tal era, por exemplo, a condição de que deveria estar na cama no quarto dos pais. Agora que posso aduzir das descobertas analíticas em outros casos, parecerá, contudo, a maioria dos leitores ser o fator decisivo a favor da correção do ponto de vista aqui proposto. Os incidentes de observação de relações sexuais entre os pais em idade muito precoce, quer sejam verdadeiras lembranças ou fantasias, não são de fato nenhuma raridade. Em análises de neuróticos, possivelmente não são menos frequentes entre aqueles que não são neuróticos. Possivelmente fazem parte do depósito regular, consciente ou inconsciente, de suas lembranças. Mas sempre que consegui desentranhar por meio da análise uma cena dessa natureza, ela mostrou a mesma peculiaridade que nos surpreendeu também com o paciente em questão. Relacionava-se com um coitus a tergo, o qual por si oferece ao espectador a possibilidade de examinar os genitais. Certamente não há mais necessidade de duvidar que estamos lidando apenas com uma fantasia que nasceu talvez da observação de relações sexuais de animais. E mais ainda, sugeri que minha descrição da cena primária ficou incompleta porque reservei para um momento posterior o relato do modo pelo qual o menino interrompeu a relação entre os pais. Devo acrescentar agora que essa forma de interrupção é sempre a mesma em todos os casos. Inclino-me a acreditar que me expus a graves acusações da parte dos leitores deste caso clínico. Se estes argumentos em favor de tal visão da cena primária estavam à minha disposição, como pude assumir no começo uma perspectiva que parecia tão absurda, ou fiz essas novas observações que me obrigaram a alterar a minha opinião original no intervalo entre o primeiro esboço do caso clínico e este acréscimo, e hesito por essa ou por aquela razão em admitir o fato? Em vez disso, admitirei algo mais. Pretendo, nesta oportunidade, encerrar a discussão da realidade da cena primária com um non liquet. Este caso clínico ainda não chegou ao fim. No curso do seu desenvolvimento surgirá um fator que irá abalar a certeza de que parecemos desfrutar no momento. Nada restará então, julgo eu, a não ser referir aos meus leitores os trechos das conferências introdutórias nos quais tratei do problema das fantasias primitivas ou das cenas primárias.